Entra ano, sai ano e o torcedor vascaíno segue sem paz. A gente não pede muita coisa, meus amigos. A gente não pede um título brasileiro, a gente não pede um título da Copa do Brasil, a gente não pede um título mundial, muito menos isso, inclusive. A gente não pede um Vasco imbatível, a gente pede apenas paz, sossego, tranquilidade para torcer pelo Vasco da Gama. Infelizmente, nesses últimos 23 anos, o Vasco está muito longe de dar paz ao seu torcedor. A gente vai falar sobre isso, é claro, durante esse vídeo, um pouquinho mais calmo, mas ainda bastante chateado, triste, depois de tudo que aconteceu na noite de ontem em São Januário, mais um vexame nessa história recente do nosso clube. Mas é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas aí a todos vocês, torcedores vascaínos, que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vem aqui pedir a sua inscrição para ajudar aí o nosso crescimento. Estamos bem perto de chegar à marca dos 90 mil inscritos, então conto aí com a sua ajuda, conto com o seu apoio para que a gente, um quanto antes, possa chegar nessa marca muito importante. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar. E não esqueça também de, é claro, deixar aqui nos comentários a sua frase, o que você acha, seu desabafo. Não deixe de usar aqui os comentários para isso. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, porque tá difícil falar. Ontem, às 9h30 da noite, para mais de 13 mil pessoas em São Januário, o Vasco não apenas perdeu, gente, pois empatou, inclusive, mas passou um grande vexame. E um dos maiores vexames dessa história recente do nosso clube. Se não bastava uma eliminação para Juazeirense na mesma segunda fase da Copa do Brasil, porém de 2022, esse ano também veio uma eliminação, também nas penalidades máximas, também na segunda fase, mas dessa vez para o ABC de Natal. E diferente do último ano, do último jogo pela Copa do Brasil contra essa Juazeirense, o jogo era em Juazeiro do Norte, era na casa deles. Um gramado ruim, onde foi colocado muito essa desculpa, com o time limitado. E agora, qual é a desculpa? Para um gramado bom de São Januário, jogando em casa, com o apoio do seu torcedor e mais de 100 milhões de reais em investimento. De quem é a culpa? Fica essa pergunta. O certo é, o Vasco ontem não jogou bola. O Vasco ontem entrou em campo e de certa forma tentou jogar. Foram apenas 12 finalizações, contra 7 do ABC, sendo 4 no gol, contra 3 do ABC de Natal. O ABT, inclusive, no final do jogo tinha uma chance clara de liquidar o placar e conseguir aí a vitória dentro de São Januário. O ABC, quando chegava ao ataque, levava muito mais perigo do que o próprio Vasco da Gama. Um jogo ruim, um jogo apático, um jogo tenso e muito feio que o Vasco fez ontem contra o ABC em São Januário. E, gente, quem falou, é claro, sobre essa partida, antes da gente prosseguir e trazer algumas informações e pontos de vista importantes, foi o Maurício Barbieri. Então dê uma olhada aí nas palavras do técnico do Vasco sobre o que ele achou da partida de ontem contra o ABC no nosso Caldeirão. Decepcionante para o torcedor, como é para nós também, sem dúvida nenhuma. Nós estamos frustrados. Eu só ia substituir isso da explicação, porque eu não vou te dar uma resposta simples para algo que não é simples. Não é segredo para ninguém que a gente não conseguiu fazer um grande jogo, nós não conseguimos criar como habitualmente a gente cria. Isso tem a ver com a postura do adversário, é um direito e mérito deles, de terem se fechado bastante, de ter diminuído bastante os espaços. A gente tentou, mas não conseguiu. Eu acho que a gente vem numa sequência de decisões. E quando eu digo sequência, é porque antes do último jogo, os 2 jogos anteriores também já eram decisões. A gente entrou no primeiro jogo contra o Flamengo pelo estadual quase com uma decisão. A gente precisava da vitória para classificar. Depois, em poucos dias, era importante a gente ganhar do Bangu para ter a vantagem. Foram 2 decisões. Depois nós enfrentamos o Flamengo e agora uma decisão. Eu acho que essa sequência, sem dúvida nenhuma, contribuiu para que a gente não tivesse no melhor momento. A gente apresentou algum desgaste. E a gente não pode esquecer que a gente continua nesse processo
que eu tenho que bater nessa tecla, que é de construção, que é de formação. O Andrei estreou tem quase uma semana, o Capasso estreou tem 2 semanas ou menos. O Marlon iniciou o jogo agora pela primeira vez na temporada. O Luca voltando. São situações que não favorecem que a gente esteja no melhor momento, mas eram situações que a gente tinha que fazer, tinha que usar. Então a gente continua nesse processo, mas volto a repetir, sem dúvida nenhuma, a expectativa nossa como elenco, como grupo, também era maior do que o que se apresentou hoje, e a gente sai decepcionado, chateado, frustrado. Então, rapaziada, de fato é clima quente após essa derrota, e já adianto aqui a vocês, domingo o Vasco entra muito pressionado contra o Flamengo, a gente vê como o futebol gira rápido, né? Domingo passado, aliás, na segunda passada, pelo primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca, o Vasco entrava motivado, o Vasco entrava até como favorito daquela partida, contra um Flamengo muito pressionado pela necessidade da vitória. Dessa vez a situação muda. O Vasco entra pressionado, pois foi eliminado de uma forma vergonhosa, vexatória para o ABC, e ao contrário disso, o Flamengo entra de maneira bem mais leve e calma para enfrentar o Vasco nesse próximo domingo no Maracanã. Então é pressão. A gente espera que o Maurício Barbieri possa dar um jeito aí nesse esquema e fazer com que o Vasco jogue nesse próximo domingo. Sobre a partida de ontem, gente, eu tenho aqui alguns pontos a citar a vocês. O primeiro é sobre o goleiro, Léo Jardim. Léo Jardim não é obrigado a pegar pênalti. Para quem acompanha futebol há bastante tempo sabe muito bem disso, que o pênalti não é uma obrigação para o goleiro. É muito mais uma obrigação para o jogador de linha fazer o pênalti do que o goleiro defender a penalidade máxima. Mas falando aqui na boa, 12 milhões de reais para um goleiro, que já falhou em diversos momentos durante essa temporada. 6 pênaltis batidos. Acertou apenas uma vez o canto e não pegou nenhuma penalidade máxima. Será que vale a pena? Será que foi uma escolha acertada? Não sei se vocês sabem, mas o Ivan é pegador de pênalti. O Ivan é um goleiro que é muito conhecido exatamente por essa característica, ser um goleiro pegador de pênalti. Será que ontem não cabia o Ivan no gol? Fica esse questionamento. Outro ponto importante aqui. Alô Paulo Brax. Alô Vasco. Vocês não estão vendo a necessidade que tem de contratar um ponto esquerda com urgência. Já foi Figueiredo. Já foi Eric Marques titular. O Alex Teixeira hoje é o titular pela ponta. E ontem o Barbieri teve que colocar o Marlon Gomes por ali. Será que vocês não estão enxergando que o Vasco tem a necessidade de contratar um ponto esquerda? Fala-se muito sobre Campos Sano, fala-se muito sobre Eduardo Sacha. Mas e aí, cadê o ponta? Não vai trazer? Necessita-se sobre isso. E, gente, outros 2 pontos que pra mim são essenciais de serem comentados aqui. Andrei e Nenê. Quero primeiro falar sobre o Nenê. Tem alguma cláusula contratual aí, Barbieri? Ou, aliás, Paulo Brax? Existe alguma coisa? Que não dá pra entender, cara. Todo jogo o Nenê entra. Todo jogo o Nenê entra em campo. Todo jogo. Não tem um jogo que o Nenê não entre. Desde o jogo mais intenso contra o Flamengo no Maracanã, desde o jogo mais preciso também com relação à vitória ontem contra o ABC. E aí eu te pergunto, o Nenê entrou, se eu não me engano, aos 32, 31 minutos. O que o Nenê fez em campo? Bateu o pênalti. Apenas isso. Nada além disso. Volto a repetir. Tem alguma cláusula no contrato? Que até o final do contrato o Nenê tem que entrar em todas as partidas? Que não dá mais, gente. Não tem mais condições. É feio. É feio o Nenê dentro de campo. É menos um jogador. Não corre, não marca, não tem intensidade nenhuma para fazer absolutamente nada. Não dá mais pro Nenê. E a outra pergunta, que é Andrei Santos. Um contrato que parece que realmente foi amarrado de uma maneira que apenas o Chelsea e o Andrei venham a ser beneficiados. Pois fica uma pergunta aí no ar. Será que se o Andrei não fosse o Andrei, ele estaria sendo titular hoje do Vasco? Se o Andrei não tivesse todo esse nome que está em volta dele nesse momento, será que ele seria titular do Vasco? Porque, na minha opinião, ao meu ver, quando o Andrei chegou no meio-campo do Vasco, o meio-campo do Vasco caiu muito de produção. Muito. Hoje o meio-campo do Vasco praticamente não existe. Não tem jogada, não tem criação, não tem marcação, não tem pegada, não tem absolutamente nada. A gente fala muito sobre Zé Gabriel, mas nem quando Zé Gabriel era titular do meio-campo do Vasco, o nosso meio estava tão mal quanto está hoje com o Andrei Santos titular. Jair cai de rendimento,
O Rodrigo não atua como primeiro volante, pois o André acaba se tornando esse primeiro volante. Muito mal, cara. Muito mal. E aí a gente olha as palavras do Paulo Brax em entrevista, onde ele diz que o André tá aqui e ele tem que jogar. Será que tem uma cláusula contratual que força o André a jogar? Fica esse questionamento, porque realmente não vale. O André hoje é -1 dentro do meio-campo do Vasco. Mal, mais uma partida muito ruim dele. Mais uma partida horrorosa do André Santos. Como o Vasco caiu de produção com a chegada do André no meio-campo. E antes de finalizar, Pedro Raul. Fica difícil ajudar o Pedro Raul, né? 3 pênaltis importantes, 3 pênaltis perdidos. Derrota por Volta Redonda, ele pegou para bater, perdeu em Cariacica. 1-0 contra o Flamengo, no Maracanã, podendo ampliar a vantagem, perdeu. E ontem novamente, em São Januário, tendo que fazer apenas o pênalti para passar de fase. Perdeu. Fica muito difícil de aguentar, Pedro Raul. Tá complicado, meu amigo. E, gente, para finaliza aí com essa imagem. A gente, de repente, vai trazer um ponto de vista melhor sobre essa situação no Boa Noite Gigante a vocês. Grande pergunta que eu deixo no ar é: valeu a pena? Deixa aí a sua opinião. Eu falei sobre isso no Acorda Vascão. Se você não viu, corre lá para dar uma olhada. Valeu a pena aumentar os ingressos? A Barreira quer festejar, mas a R$150 não dá. Será que valeu a pena? Custou uma eliminação. Ontem São Januário não era o mesmo. Ontem os cantos não eram o mesmo. Ontem a bateria que não estava presente faz com que de fato a torcida se cale. E aí a pergunta: se valeu a pena o protesto e se valeu a pena aumentar os ingressos? Porque tudo tem consequência na vida, meus amigos. E a consequência do Vasco foi a eliminação na segunda fase da Copa do Brasil para o ABC de Natal. Parabéns a todos os envolvidos. A gente fica por aqui, sem clima nenhum. Eu não vou mentir pra vocês. Pra quem é Vasco sabe muito bem do que eu tô falando. Sem clima algum pra gravar esse vídeo. Mas enfim, a gente volta hoje com Boa Noite Gigante. Vamos falar sobre o mercado, trazer algumas informações importantes aí sobre tudo que tá acontecendo. E contamos, é claro, com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus. Como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaína.